Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por estar aqui na tua casa. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos congregados aqui pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cantarmos louvores. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. E agora, Deus, nós abrimos a tua palavra, o nosso coração e pedimos que o teu Espírito Santo, apesar de nós, ó Deus, venha ministrá-lo ao nosso coração. Que a tua verdade, a tua revelação, a lucidez da tua palavra possa alcançar o coração de cada um aqui nesta noite. E fique claro, ó Deus, no coração de cada um, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. É no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Na primeira carta de Pedro, em capítulo 4, versículo 7, diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Apenas esse primeiro texto inicialmente, permitindo o tempo, eu quero ler o segundo texto com os irmãos. Muito bem, nosso tema hoje é uma pergunta. A pergunta, por que estou aqui? Se tivéssemos que responder essa pergunta como cristão, tá? Não estou perguntando para o mundo, perguntando para um cristão. Por que um cristão está aqui? Aqui que eu digo é na vida, na terra, no presente, não no local. Porque se nós não soubermos responder corretamente essa pergunta, por que estou aqui? Talvez a nossa vida aqui seja um desvio de função, uma perda de vida. O nosso tempo seja um desvio de tempo, uma perda de tempo. O nosso sonho se transforme um dia num puro pesadelo. Os nossos esforços acabarão sendo inúteis. Porque afinal nós estávamos aqui, mas nem sabíamos por que estávamos aqui. Então, se a gente não sabe por que está aqui, dificilmente nós vamos saber o que temos que fazer aqui. E para responder esta pergunta, por que estou aqui, eu preciso de critérios, senão eu não consigo ter uma resposta. Então, partindo do texto em que Pedro fala que nós devemos ser criteriosos e sóbrios, que é o primeiro versículo, 4 e 7. O fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Então, critério, vamos definir o que já está definido, no dicionário, vamos definir para efeito de estudo. Critério é aquilo que serve de base para julgamento. Um julgamento pode mudar se mudar o critério. Então, critério é aquilo que serve de base para julgamento. É o preceito que permite distinguir o certo do errado. Muda-se o critério, muda-se o que é certo e o que é errado. Então, se a minha pergunta for, por que estou aqui? No critério de Adão, Adão está aqui, um filho de Adão, para fazer o que ele quer. Ele é rompido com Deus, ele é dono da vida dele, portanto, o critério dele responder a pergunta é os seus interesses, seus prazeres. Esse é o critério de Adão. Por que um filho de Adão está aqui? No critério de Adão, para fazer o que ele quiser. Uma vez que ele está maldito por Deus, uma vez que ele vai para o lago de fogo, uma vez que ele está perdido, portanto, o que ele fizer não muda nada. Ele pode fazer o que ele quiser. Portanto, esse é o critério. Vai falar, não, eu sou livre para fazer o que eu quero, isso mesmo. O correto é fazer o que dá na cabeça. O correto é aproveitar a vida o máximo que você puder, porque condenado você já está. Se o critério for de Lúcifer ou do diabo, muda já o critério. Por que eu estou aqui? O inimigo está aqui para matar, roubar e destruir, portanto, o critério é odiar, é destruir,
é desfazer, é acusar. Não faz sentido para um filho de Lúcifer fazer o bem. Não. É errado isso para ele. Porque o critério dele é matar, roubar e destruir. Agora, para um filho de Deus, o critério de Deus para estarmos aqui, o cristão, é fazer o que ele quer. Então, Deus nos deixou aqui para que fizéssemos o que ele fez aqui. Ele veio para amar, salvar e buscar o que se havia perdido. Quando ele foi, ele disse, foi para isso que eu vim, agora eu vou, vocês vão ficar aqui, então vocês estão aqui para isso. Muda-se o critério, muda-se a resposta. O critério de Adão é um, o critério das trevas é outro, o critério da luz ou do amor de Deus de Jesus é outro. Então um texto que nós não lemos, mas eu vou citar para os irmãos, em Romanos 6, 4 e 5, Paulo está explicando aos romanos o seguinte, falou, agora que nós estamos unidos com Cristo pelo batismo, então com ele nós estamos mortos, com ele nós estamos ressuscitados e com ele nós viveremos glorificados. Portanto, uma vez que nós estamos unidos com Cristo, nós temos que andar em novidade de vida. Não faz sentido alguém que foi salvo da ira, salvo da maldição, salvo da morte eterna, salvo das trevas, salvo do lago de fogo, e Deus vem agora, morre por ele e fala, vou devolver a tua vida para você viver de novo, estava morto. Então você vai viver eternamente agora. E ele voltar a viver a mesma vida. Aí Cristo morreu em vão. Aí tudo que Deus fez se perdeu na vida dele. Então ele diz, agora nós temos que viver. Antes nós éramos filhos da ira, agora nós somos filhos do amor. Antes nós estávamos na maldição, agora nós estamos na bênção. Antes nós estávamos na morte eterna, agora na vida eterna. Antes nós estávamos nas trevas, agora nós estamos na luz. Portanto, porque eu estou aqui como eu devo viver é completamente diferente da vida que eu tinha antes. A humanidade toda está maldita por Deus, no corredor da morte eterna. E aí fala, não tem salvação? Deus diz, mérito não tem, mas salvação tem. Eu vou enviar Jesus, ele vai morrer por você e vai te dar uma chance de viver de novo. Começa novamente agora. E aí por que eu estou aqui? O que eu vou viver? Exatamente a vida que eu vivia antes. Aí todo feito de Deus, todo sacrifício de Deus se perdeu na minha vida. É simplesmente por não entender isso que a maioria das pessoas se perdem. E se você perguntar para ela, mas esse tipo de vida está errado, ela vai falar, não, eu tenho os meus critérios. No critério de Adão, viver por interesse, por prazer, é um critério correto. No critério das trevas, alimentar o ódio está correto. É isso que eles fazem. Esse é o critério. Matar, roubar e destruir, portanto, todo ódio é bem-vindo. Mas no critério de Deus, Deus, quando nos salvou, o critério que ele usou foi o amor. Ele amou quando nós não éramos dignos e nem tínhamos méritos. E o critério dele foi o seu amor, sua graça. Não foi a sua justiça, não foi uma outra coisa. Se Deus fizesse justiça, ele teria que nos matar. Ele satisfez a sua justiça quando Cristo morreu por nós. Mas o critério de Deus foi o amor. Isso está explicado com riquezas de detalhe na Bíblia. E Deus amou, por isso, Deus amou o mundo, por isso ele enviou seu Filho para morrer no lugar do mundo. Então agora Deus me devolve a vida e diz, você tem a oportunidade de viver de novo. Cancelei a maldição que se herdou de Adão quando ele se aliou com Lúcifer e se rebelou contra Deus. Aí você está íntegro de novo. É reconciliado com Deus. A vida te pertence. Entendendo isso, nós vamos ver que o texto diz assim, olha irmãos, então seja criterioso, você não pode viver uma vida sem critério. Se o critério é aquilo que serve de base para julgamento, eu tenho que ver qual o critério que eu adotei para a minha vida. Como cristão, eu só tenho uma opção, viver o amor. Porque foi o que Cristo viveu, e ele veio para manifestar o amor de Deus, é o que Deus é. É por isso que nós estamos aqui. E não temos uma outra opção. Porque é isso que o reino de Deus é. É isso que um cristão deve viver. Então ele diz assim, olha, seja criterioso, seja sóbrio,
E aí você tenha intenso amor uns para com os outros. Sirva aos outros como um dispenseiro da graça de Deus. Então antes, quando você não tinha o amor de Deus, você não era um dispenseiro, você não tinha graça. Agora, como um perdoado, como um amado, como uma pessoa que recebeu de Deus uma nova chance, agora você é um portador dessa graça. E você tem que viver como tal. E aí ele vai dizendo, para resumir, ele diz, ó, o que fala a palavra de Deus. O que serve de uma forma que Deus seja glorificado em tudo que você faz. Porque, através de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para sempre, amém, é que nós estamos aqui. Se não fosse por Ele, nossa vida já era. Nós já nascemos como filhos da maldição. Olha que interessante. Como cristão, então, eu tenho plena consciência que se não fosse Jesus, eu estava no corredor da morte eterna. Era só questão de tempo. Lago de fogo. Antes que eu pudesse tomar minhas decisões. Porque eu já sou filho de Adão, nasci inclinado a pecar, o pecado original habita em mim. Então todo mundo que nasce aqui já nasce no pecado. Aí Jesus vem e muda a minha história e me dá uma nova oportunidade. Só que a partir daí, essa nova vida que Ele nos dá não é uma vida para a gente viver o que eu quero. Esse é o critério de Adão. Não é uma vida para mim viver o ódio. Esse é o critério das trevas. Não é uma vida para você fazer o que te interessa, a tua vontade, os teus interesses, teus prazeres, teus sonhos. Essa é a vida que nós tínhamos. E que ia nos levar para o lago de fogo. Não, agora eu morri essa vida por você, para não te matar, eu morro no seu lugar, pego a sua vida, e agora eu te dou a minha vida. Então a vida que você vai viver agora é a vida que eu viveria, que Cristo viveu. Vou viver agora em você. Portanto, é isso que eu tenho que viver, é por isso que eu estou aqui. Se eu não entender isso, eu não vou viver isso. Se eu não viver isso, a minha vida será uma perda de vida. O meu tempo será uma perda de tempo. Os meus sonhos serão uma perda de sonho. Os meus sacrifícios será pura perda. É questão de tempo de encontrar esse resultado. Então agora, já que nós estamos em Cristo, unido com Cristo na sua morte através do batismo, então nós estamos vivendo na sua ressurreição e andamos em novidade de vida. Nossa vida agora não tem mais nada, não deve ter mais nada a ver com a nossa vida de outrora. Porque quem depois de Cristo vive a vida de outrora, Cristo morreu em vão. Amém? Por isso lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, quando fala a igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, tenho porém contra ti que deixou o teu primeiro amor. É o teu. O meu amor. Cadê o amor que Deus me deu? Quando, por amor, Ele cancelou a dívida, por amor, Ele cancelou a morte, por amor, Ele cancelou o juízo. Ele falou, então, tá, esse amor é teu. Eu amei você, e agora você tem este amor. E cadê esse amor? Você não vive ele. Cadê o teu primeiro amor? Conheço as tuas obras, sei o teu trabalho, e sei que você abandonou o teu... Volta, se arrepende, e volta e pratique as primeiras obras. Vamos usar como um recurso para a gente falar sobre esse tema, o segundo texto. Vamos comigo para a primeira carta de João. Toda a carta é interessantíssima. E o tempo não permite, eu quero citar alguns textos enquanto a gente vai abrindo algumas janelas deste assunto. Então, quando ele fala do teu primeiro amor, é para ter mais do que o amor que você aceita, o amor que você admira, não quer saber do teu amor. Não é só aceitar, não é cobrar os outros que te amem, não é valorizar o amor, não, é praticar esse amor. Cadê esse amor na prática? Todo cristão tem. Foi por ele que ele foi salvo. Então ele está na vida do cristão. Então é teu. Para você viver isso. Na carta de João, no capítulo 2, do versículo 7 até o 14, está escrito aí assim, olha, o critério de Deus
é que luz e trevas, amor e ódio não coabitam. Então Deus vai dizer assim, olha, ninguém se engane. Quem ama é de Deus, quem odeia é do diabo. Quem está com Deus está na luz, quem não está com Deus está nas trevas. E as duas coisas não coabitam. Quando alguém consegue fazer isso coabitar, é porque ele muda de critério o tempo todo. Uma hora tem o critério da luz, outra tem o critério das trevas. E quem não sabe o critério que ele adotou, portanto, ele vai mudando a decisão de certo e errado, porque critério é aquilo que serve de base para julgamento. Então você vai ver que o texto vai dizer assim, amados, eu não estou escrevendo um mandamento novo. Deus é amor, Deus interviu no mundo por amor, tudo que Deus faz é em amor, os filhos de Deus amam, e o inimigo é ódio, e os filhos dele odeiam. Ele é trevas, e Deus é luz. Ele é amor, e o inimigo é ódio. E, portanto, não tem nada de novo aí. Esse é simplesmente um critério de Deus. Quem está na luz e quem está nas trevas. E ele diz, e a luz venceu as trevas, e Deus venceu o maligno. Então o maligno partiu contra Deus odiando, e Deus enfrentou o inimigo amando. A arma que Deus usou foi o poder do amor. E Deus venceu. O inimigo perdeu. Jesus venceu a morte. Jesus anulou a maldição. Jesus cancelou o efeito da rebeldia. O que ele usou? Uma bomba, uma arma espiritual? Não, o poder do amor. O amor venceu. Então agora, Deus fala para os seus filhos o critério dele. O critério de Deus vale para um filho de Deus, para um cristão. Por isso que eu disse que o critério de Deus é fazer o que Deus quer, porque ele fez isso por amor. Finalzinho do versículo 14 diz assim, olha, tendes vencido o maligno. Então todo cristão, preste bem atenção, é muito importante isso, todo cristão, no exercício da sua vida cristã, está aqui porque foi perdoado por Deus, salvo por Deus, e vive a vida que Deus quer que ele viva. Ele já venceu o maligno. E João está escrevendo, estou escrevendo para vocês, porque vocês já venceram o maligno, vocês que vivem no amor. Qual é a base do julgamento dele? O critério de Deus. Deus nos deu nova vida para vivermos a vida que ele quer que vivamos. E nós estamos como Cristo. Cristo veio, viveu a sua vida de humilhação num corpo de pecado sem pecado, como nós, e nós estamos unidos com ele na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, estaremos também na sua glorificação. Então quem vive isso já venceu o maligno. O maligno para você é problema resolvido. Não estou dizendo que ele deixou de existir, mas ele não é mais problema, você já venceu isso daí. Você tem outras coisas para vencer. Do versículo 15 ao 17, ele está falando assim, olha, não se deve amar o mundo. Olha os critérios de Deus. Por que eu não vou amar o mundo? Quem está no mundo vai falar que amar o mundo é bom, porque é o critério do mundo. Mas no critério de Deus, ele deixa muito claro, ele falou assim, ó, você não deve amar o mundo, por quê? Porque tudo que o mundo produz não é para um filho de Deus, é para um filho de Adão. Então tudo que o mundo produz é para os desejos, é concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Falou, e o mundo passa. Então o mundo, como o mundo passa, e as pessoas que estão vivendo no critério de Adão também passarão, então a produção mundana é para eles. Se você perguntar para um filho do mundo, que ele não deve amar o mundo, ele vai falar, não, nada a ver, está errado. Temos que aproveitar o mundo. Depende do critério que ele está usando. Aí Deus explica por que você não deve amar o mundo. Você não deve amar o mundo porque o mundo tudo que produz é para os desejos, e isso faz sentido para os filhos de Adão, não para um filho de Deus, porque os filhos de Adão passam, mas os filhos de Deus permanecem para sempre. Então, como você vai permanecer eternamente, você não vai amar alguma coisa que não procede de Deus e que não é para os filhos de Deus. Então, como o texto é curtinho, pode até ler comigo aí, ó. O 17. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, e aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O 16 diz que o mundo faz para os desejos, para a soberba, né? E não procede de Deus, mas procede do mundo.
Então, no critério de Deus, o mundo não deve ser amado. Por esse motivo. Depois no capítulo 2, do versículo 18 a 29, nós temos aí os anticristo e o Cristo. O que é anticristo? Anticristo é qualquer pessoa ou qualquer coisa que fica no lugar ou recebe a honra que quem é digno dela é somente Cristo. E aí João diz assim, olha, o mundo já está cheio de anticristo. Então os méritos que pertencem a Cristo, tem gente pegando para eles. Portanto, ele se coloca no lugar de Cristo. Anticristo não é necessariamente alguém contra Cristo, mas é alguém que ocupa o lugar dele em algum lugar. Então o lugar dele na minha vida está ocupado. Quem o ocupa é anticristo. Porque afinal, quando eu estava morto, quem veio me tirar da condenação eterna foi Cristo. A única possibilidade de me tirar do lago de fogo foi o amor de Deus, e o amor de Deus enviado, manifestado, é Cristo. Portanto, Cristo deve ser o Senhor da minha vida. Se Ele não é o Senhor, quem está no lugar dele é ante Ele. E aí João vai dizer assim, olha, permaneça nele, na unção dele, na visão dele. Eu estou aqui para viver a vida que Cristo viveria. Não é para fazer o que eu quero. E o que Cristo veio fazer aqui? Ele veio amar o mundo, buscar e salvar o que se havia perdido. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós deveríamos estar fazendo isso, amando, buscando e salvando os perdidos. Todos os nossos esforços, diferente disso, perda de tempo, perda de função, perda de vida, e talvez um dia a gente se arrependa disso. E é para isso que estamos aqui, no critério de Deus. Depois você vai ver no capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Agora, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que se Ele se manifestar para tirar os pecados, que nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O texto está dizendo assim, falando para os cristãos, irmãos, veja, quão grande amor nos concedeu o Pai. Ele nos concedeu que nós fôssemos feitos filhos dele. Portanto, filhos de Deus, nós somos herdeiros de tudo que é Deus. O mundo não sabe disso. O mundo não sabe que nós somos herdeiros e temos uma vida riquíssima, gloriosíssima, eterna para viver, porque o mundo não nos conhece, porque o mundo também não conheceu Ele. Então, olha, o amor de Deus tem concedido, com grande amor, nos tem, para nós, o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Agora, se somos filhos de Deus, alguém vai olhar para nós e falar assim, não parece, porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então nós não estamos ainda na glória, nós estamos no tempo da humilhação. Estamos mortos e ressuscitados, vivendo com Cristo a vida que Ele viveu durante o tempo da sua humanidade, é a vida que estamos vivendo. Mas isso não anula a minha esperança na promessa dele, que Ele já fez isso. Essa riqueza já te pertence. Você não está de posse dela ainda, porque não chegou a hora de você assumir. Seu corpo glorificado, a sua riqueza eterna, a sua morada eterna. Só não chegou o tempo. Mas isso já é seu. Por isso, quem tem essa esperança, não volta a viver a vida velha, não vive pecando. Porque quem vive na prática do pecado, nunca o viu. Nunca o viu. João está dizendo o seguinte, quem tinha consciência da vida que tinha,
e depois que encontrou com Cristo, a vida que ele ofereceu, nunca vai querer aquela vida. Quem é que vai deixar a vida eterna para a condenação eterna? Quem é que vai deixar o céu de glória por um lago de fogo? Todo mundo vai falar, eu estou na vida eterna. Ele falou assim, não. Quem fez essa opção da vida eterna, ele abandonou a prática do pecado. Porque Deus não coabita com prática do pecado. Veja que ele fala prática, ele não fala origem. Porque Deus venceu o problema da origem do pecado quando ele derrotou o diabo na cruz. E ali ele venceu a origem. Resolveu o problema do pecado da humanidade. Então qualquer pessoa que quiser romper com o diabo e se aliar com Deus, Deus já venceu por ele na cruz do Calvário. Venceu por todos. Mas muita gente que Deus venceu por eles continua na prática do pecado. Porque ele não se purifica a si mesmo para viver a vida que Deus lhe deu a oportunidade de viver, a nova chance. Aí ele vai anular o feito de Deus na vida dele. E aqui o versículo 3 do capítulo 3 diz, assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, uma vez que Deus fez isso por mim e agora me deu a chance, agora eu quero viver a vida que ele quer que eu viva. Então, eu não vivo na prática do pecado. Quer dizer que nós não temos pecado? O próprio João vai dizer que se alguém disser que não peca, é mentiroso. Então, nós temos o pecado original. Mas eu estou livre da prática. O que é a prática do pecado? Depois que você encontrou com Cristo, a sua vida agora não é mais a mesma, a sua prática é outra. É o homem que tem a mesma origem de pecador, porém ele não vive na prática do pecado. Porque quem vive na prática nunca encontrou com ele. Nunca ouviu. São 3 fases que nós vamos nos libertar do pecado definitivamente. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos libertou do poder do pecado. Por isso que eu digo, qualquer pessoa que quiser romper com o pecado, pode. Quando nós aceitamos ele na nossa vida como Salvador pessoal, nós anulamos a prática do pecado na nossa vida. E quando nós formos arrebatados, nós seremos libertos da presença do pecado. Poder do pecado, morte de Jesus na cruz do Calvário. Prática do pecado, quando você se converte e vive uma vida de santificação. Presença do pecado, quando você for arrebatado e estiver no céu de glória. Lá não tem pecado. Aqui tem a presença do pecado. E a gente peca. Mas não é uma prática. É uma exceção. É porque somos fracos. É que porque pecamos mesmo quando não queremos. Mas não é uma prática como a vida antiga. Aquele que continua na prática, o que praticava continua praticando, ele está se enganando, ele nunca viu a Deus. Ele foi enganado na sua religiosidade. Ele simplesmente ficou sabendo do feito de Deus e adicionou isso na sua vida sem ter um encontro com ele, que é o que anula. A reconciliação com Deus é o critério da salvação. Porque 2 pessoas iguais, uma vai para o lago de fogo e outra vai para o céu de glória. É o critério de Deus e o critério da rebeldia contra Deus. Então Deus diz assim, olha, filhos de Deus e filhos do diabo, é o capítulo 3, que vai do 1 a 10. Do 7 até o 10, vou ler. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são conhecidos ou manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Imagina que o Espírito Santo de Deus vai te convencer que Jesus é o Salvador, que ele morreu por você na cruz do Calvário, cancelou a maldição de Deus na sua vida e que ele habita no seu coração agora e vai te conduzir numa prática de pecado. Os irmãos estão vendo como que a religião engana a gente? Não tem como. O Espírito Santo de Deus que convence o pecador do pecado
não pratica pecado. Pecado para ele é uma afronta. O pecado para o cristão é um acidente, é uma vergonha, o leva a arrependimento, a choro, a se libertar dele. Ele não o acalenta. Ele não convive com ele como uma prática cristã. Não pode. O pecado é coisa do diabo, ele peca desde o princípio, ele peca por prazer, é uma coisa dele, ele faz isso na presença de Deus, e quem tem o critério do diabo também faz isso na presença de Deus e acha que é de Deus. Ele acha normal, porque é isso que o diabo faz. Mas João está explicando dizendo, não, um filho de Deus e um filho do diabo, eles são conhecidos pela prática de vida. Antes, quando era o filho de Adão, era todo mundo igual. Agora, um é filho do Espírito Santo e o outro é filho do maligno. Portanto, eles têm práticas diferentes. Eles têm critérios diferentes. Eles têm modo de vida diferente. Como é que você vai conhecer um filho de Deus e um filho do diabo? São muito parecidos. Vivem no mesmo mundo, usam as mesmas roupas, falam a mesma língua, comem a mesma comida, frequentam os mesmos ambientes. Está na prática. E o Espírito gera na vida deles. Então, jamais. Um nascido de Deus. O que é nascido de Deus? É alguém que morreu em Cristo no batismo, começou uma vida nova. Agora ele é nascido de Deus, portanto ele é gerado pelo Espírito. Quem habita nele é o Espírito. Então a prática dessa vida é outra. É o Espírito que vai levá-lo a viver uma vida diferente. Nascidos de Deus não vivem na prática. Quer dizer que ele não é mais pecador? Não é isso que nós estamos dizendo. Ele já foi liberto do poder do pecado, ele já foi liberto da prática do pecado. Pecado para ele é um acidente. Como Pedro pecou e se arrependeu e chorou, como Davi pecou, se arrependeu e chorou, se libertou, como nós pecamos, o Espírito Santo logo te incomoda e você abandona a prática do pecado. Pecar para o cristão é um acidente. É um tropeço, é um lapso. É uma cochilada. Agora a prática é diferente. O que é isso? Critério de Deus. Imagina que Deus ia nos deixar aqui, Ele está vendo a gente no pecado, e você vai para o lago de fogo, e Ele oferece um sacrifício dessa grandeza, que é Jesus morrendo por nós, e fala, agora você está livre, você não vai morrer mais. Então vai pecar de novo. Que critério é esse? De juízo, de justiça. Te libertei para você voltar a viver exatamente a vida antiga. Quando a gente acende a luz do Evangelho e fala, não, isso está errado. Deus não faz isso. O Espírito Santo não faz isso. No critério de Adão, isso é perfeitamente possível. Vai aproveitar. É assim que Adão vive. Adão está perdido mesmo, então aproveita a vida enquanto você pode. Antes que ela passe. Corre atrás dos seus interesses. Satisfaz o teu ego. Se importa com Deus, não. Isso é o critério de Adão. É justo o ensinamento? É apertado? Mas é abençoador, é esclarecedor. É verdade, Deus não morreria por mim em Jesus na cruz do Calvário para depois falar, porque se fosse para me deixar viver a vida que eu vivi, então não precisaria morrer. Deixa lá. Continua na prática antiga. E ele não teria por que dizer que alguns são salvos e outros são perdidos, se todos são filhos de Adão. Você já deve ter visto alguém dizendo para você, não, todos nós somos iguais, comedores de arroz e feijão, todos somos filhos de Adão. É verdade, no critério de Adão é isso mesmo. Todos fomos criados por Deus, é isso mesmo. Eles só não falam que o mesmo Deus que criou amaldiçoou, porque o homem rompeu com Deus. Todos fomos criados por Deus, todos amaldiçoados por Deus, todos rebelados contra Deus. E em Jesus nós somos aqueles que voltamos da rebelião. Falou, Deus, não quero viver como Adão. Existe uma opção de vida para mim? Eu estou aqui para quê? Para morrer mesmo? Eu não tenho o que fazer, não importa o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para o lago de fogo eterno. Não, tem uma opção. Qual é? O amor de Deus. No critério do amor de Deus, Ele te ama sem você merecer e baseado unicamente no seu amor, Ele te perdoa, cancela a maldição, não tem nada seu, é tudo dele.
É Ele que te ama, é Ele que oferece, é Ele que sofre, é Ele que sacrifica, e Ele te dá a vida de novo para você que se arrependeu da rebelião, vivê-la novamente. Fala, vai viver de novo agora. O que eu tenho que fazer? Exatamente o que Deus está fazendo aqui, amando, buscando e salvando o que você havia perdido. Então não é para fazer o que eu quero. Porque fazer o que eu quero, eu volto a ser filho de Adão. E anulo o feito de Deus na minha vida. Por isso, no 3, do 11 ao 24, você vai ver aqui que ele fala do amor aos irmãos e o ódio do mundo. Olha o 11, diz assim, 3:11. Dá para a gente levar um pouquinho ainda. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, mas as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar do seu coração, como pode permanecer ele com Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então ele está dizendo assim, olha, nós que estamos no amor, se perguntássemos para Deus, Deus, por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Ele vai dizer assim, olha, você tinha uma vida de ódio e você mesmo acabou se rebelando contra Deus e se perdeu. Então agora eu vou te dar uma chance e você vai viver o amor, você vai viver Deus. Agora você vai viver Jesus. Você não vai viver mais Adão e nem Lúcifer. Portanto, você vai amar. Amar como Deus ama. Quando Deus me amou, Ele não me amou porque eu era bom. Ele amou porque Ele é amor. Então agora você vai amar as pessoas independente do que elas sejam. É o que eu li lá em Pedro. Tende grande amor. Porque o amor cobre multidão de pecados. Como que é esse negócio que o amor cobre multidão de pecados? Fácil de entender. Vamos pegar um exemplo do amor de mãe. Tenta mostrar para a mãe o pecado do filho. Ela não vê. Agora pega o filho dela e mostra para a justiça. Por que a mãe não viu? Porque ela tem um grande amor. Como ela não viu o defeito, por que ela não viu? Porque o amor que ela tem cobre multidão de defeitos. A mãe que tem uma criancinha que, ao meu ver, é arteira, sapeca, difícil, problema, ela vai falar que o filho dela é hiperativo, é dinâmico, é cheio de vida. Onde eu vi um monte de problema, ela viu um monte de virtude. Porque eu não tenho o amor que ela tem. Ele está dizendo, sabe por que Deus não viu o pecado em você? Por causa do amor dele, não é porque não tem pecado. Mas o amor de Deus foi tão grande pela igreja, por aqueles que aceitou o seu amor, que ele não olhou para os meus e para os seus pecados. O amor dele encobriu isso. Falou, agora vocês vão olhar para os irmãos e para o mundo e vai amá-los. Dê um jeito de amá-los, aprenda a amá-los, porque é isso que Deus é isso que Deus quer que sejamos, é isso que Ele quer que vivamos. Se você achar motivos para odiá-lo, você está fazendo exatamente o que o diabo faz. Então o que o diabo faz para fazer as pessoas odiar? Ele encobre virtudes e ressalta defeitos. Olha como não presta, olha o que faz, olha isso, olha aquilo. E quando você começa a ver defeitos, nasce o ódio. O diabo é chamado de tentador, ele é chamado de acusador. O tempo todo ele mostra para Deus os meus e os seus defeitos. E o tempo todo Deus mostra em Jesus o quanto Ele nos ama. Portanto, Ele resolveu os meus problemas, os meus defeitos na cruz do Calvário. De uma forma justa.
E agora ele diz assim, então você vai amar, tem de grande amor. Quem fala, fala a palavra de Deus, quem sirva, sirva para Deus ser glorificado. Quem fizer qualquer outra coisa, ame. Você não precisa amar a prática das pessoas. Então tem gente que é difícil. Tem gente que não respeita limites, tem gente que ofende, tem gente que agrava. Mas você não precisa amar a prática deles, mas você precisa amá-los. Porque se você amar, você não consegue ver defeito. Pensa qualquer pessoa que você ama muito, aí procura defeito nela. É muito difícil de achar. Pensa uma pessoa que você não ama nada, é o que mais aparece. É o que só aparece. Aí João explica, sabe o que é isso? É o critério do diabo e é o critério de Deus. Então o inimigo está aqui no mundo, fazendo escola, gerando filhos, criando discípulos, para semear o ódio, para semear o terror, para semear a discórdia, para plantar a inimizade, para dividir, para segregar. É o espírito do anticristo. É o espírito do falso profeta. Que em nome de Deus, em nome da religião, em nome do que quer que seja, ele arruma um jeito de plantar a discórdia e o ódio no coração. E aí João diz assim, olha, um filho de Deus e um filho do diabo, ele é manifesto aí. Então, Cristo fez por nós, foi dar a sua vida. Fala, Deus, o que eu faço com a minha vida agora? Ele fala, você vai fazer a mesma coisa pelos outros. Eu vou dar a minha vida para os outros, é o melhor destino que você pode dar a ela. É um destino eterno. Nós estamos aqui para isso. Essa é a causa primária da nossa estada aqui. É a nossa missão. Porque aquela vida que eu vivia para mim, ela complicou, ela foi condenada, julgada e condenada por Deus à morte eterna. Eu não quero viver mais ela. Eu já acabei com ela uma vez, eu posso acabá-la uma segunda, sem chance de remissão. Agora a vida que eu tenho é para viver. Por isso, nós podemos vencer o mundo, nós podemos vencer o maligno, você pode vencer os falsos profetas, os falsos ensinamentos, todo tipo de engano que existe neste mundo, você vence, vivendo o amor. É o que Deus é o que Deus vive, é o que Jesus é, o que Jesus viveu, e é o que um cristão vive, porque o Espírito Santo habita nele, e é o Espírito de Deus. Então o critério de Deus é o amor. Vamos ler mais um texto para a gente encerrar, o último. Olha no capítulo 4. Capítulo 4 do versículo 1, vou ganhar tempo aqui. Capítulo 4 do versículo 1 até o 6, ele está falando assim, o verdadeiro cristão, o falso profeta não tem chance com ele. Tudo aquilo que é falso é desmascarado pelo poder do amor. Tudo aquilo que é trevas é desfeito pelo poder da luz. Tudo aquilo que é ódio é anulado pelo poder do amor. Então, toda engenharia diabólica para enganar pessoas, quando chega no verdadeiro cristão, é desfeito, assim como a luz faz as trevas recuar num simples toque. Acendeu a luz, desaparece as trevas. Viveu o amor, toda ação demoníaca desaparece. Você vence o maligno, você vence o falso profeta, você vence a carne, você vence os prazeres, no poder do amor. Aí, para finalizar, ele diz assim, você que é de Deus já venceu o falso profeta, porque o que está em vós não é aquilo que está no mundo. É o 4, 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então o mundo tem uma capacidade muito grande de enganar, mas isso não funciona na vida do cristão. Porque o que está nele é da luz. A luz faz as trevas recuar, mas as trevas não faz a luz. Não tem como as trevas entrar aqui, enquanto tiver luz. Mas se tiver um ambiente de trevas, tem como a luz entrar lá. Porque a luz prevalece. Então o amor prevalece no ódio. O Espírito Santo prevalece sobre o espírito do acusador. O amor prevalece no ódio. Mas, como filhos de Deus, nós temos que praticar isso. Então eu vou ler o 7. Olha comigo aí, 4:7.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos que cremos no amor de Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, queridos, o texto ele está dizendo assim, um cristão, ele deve riscar do vocabulário da sua vida a palavra ódio, a não ser para as coisas que Deus odeia. Mundo, pecado, prática do pecado, trevas. Quando o assunto é pessoas, mas ele não merece. Quando Deus nos amou, quem merecia? Quem era digno? Tem pessoas mais difíceis de amar? Tem. Mas o meu problema não é com ela, o meu problema é com Deus, é porque eu estou aqui. Não tem nada a ver com o mérito dela, não tem nada a ver entre ela e eu. Eu decido amar, eu resolvo amar, porque isso é uma questão entre eu e Deus. Não tem nada a ver com você. Porque esse negócio de decidir amar resolvido entre pessoas é o critério de Adão. E até no reino das trevas, eles também se amam entre eles. Agora, amar como Deus amou é uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e uma decisão nossa. Decido amar. Quem merece, quem não merece, porque isso não é comigo. Do ponto de vista de Deus, ninguém merece. Todo mundo foi pesado e achado em falta. Inclusive eu. Eu fui julgado e condenado à morte. Você também. E aí Deus, no seu critério, baseado no amor, ele falou, não, por amor eu vou te salvar, vou te dar uma segunda chance. O inimigo mascara tudo isso e faz as pessoas misturarem os critérios, portanto, muita gente vive numa perda de tempo, numa disfunção, num desvio de vida, e isso só vai gerar problema e, por fim, condenação. A luz do Evangelho está dizendo assim, você quer saber por que você está aqui? Entre no critério de Deus. Ame. É para isso que Deus está aqui na terra. Deus está aqui para amar. Deus não está aqui para condenar. Se ele estivesse aqui para condenar, ninguém escaparia. Deus não está aqui para fazer uma outra coisa, ele está aqui por amor e para amar. Então Deus, Jesus, o Espírito Santo e nós estamos aqui para isso.
Como nós morremos para o mundo, fomos libertos das trevas, rompemos com Adão e nos unimos com Cristo, é isso que nós estamos fazendo aqui. Não é facultativo ao cristão amar e odiar. Não é facultativo. É imperativo ao cristão amar. E se nós conseguirmos fazer isso, veja aqui que ele falou por 3 vezes no capítulo 4, de você, em nós, aperfeiçoarmos o amor. Então é uma prática, é um exercício. Você vai vencendo estágios. Quando você vai se graduar na vida, você primeiro estuda, depois você se forma, depois você aperfeiçoa naquilo que você escolheu. Se você decidir, se eu decidir amar hoje, eu posso começar a dar passos nessa direção. Eu resolvi amar. Eu decidi não mais odiar. Eu decidi amar. E a Bíblia fala que quem assim o faz, o amor de Deus se aperfeiçoa nele. Porque o amor é a materialização daquilo que Deus é na terra. Assim, ninguém pode ver Deus. Onde você percebe Deus? Aonde você vê o ódio ser transformado em amor. Foi anulado a ação das trevas e se manifestou, materializou-se aquilo que Deus é. Amor. Então veja que amar até mesmo as pessoas que do ponto de vista de Adão merecia ser odiado, quem dá motivo para odiar é o inferno. Porque ele expõe as culpas. Deus fala que a multidão, o amor encobre a multidão de pecados. Quem ama não vê defeito. Então se eu começar a amar você, eu não vou ver defeito. E isso resulta em bênção para a minha vida. Porque eu sou uma vida sem ódio. Eu sou uma vida sem rancor. Eu sou uma vida sem ressentimento. Eu sou uma vida sem vingança. Eu vivo uma vida onde o Espírito Santo de Deus flui. Por quê? Porque eu aprendi com Deus que é isso que Deus quer gerar, é para isso que eu estou aqui e eu decidi que eu quero viver isso. Eu quero adotar para a minha vida o critério de Deus. E Deus, quando ama, não pergunta por quê. Ele primeiramente ama. E é para isso que nós estamos aqui. O dia que a igreja for embora, vai se manifestar nesse mundo o ódio. E as pessoas serão punidas. E quanto mais punidas elas forem, mais elas odiarão. Na grande tribulação, quando Deus mandar o juízo do céu, as pessoas morderão as línguas. E blasfemarão contra Deus. E Deus pune e o ódio cresce. E o inimigo mostra para as pessoas que Deus é o culpado. E os flagelos de Deus cairá sobre a terra e eles explodirão em ódio. Percebe que no mundo o ódio é crescente? Percebe que na família o ódio é crescente? Na sociedade? Na escola? Nos relacionamentos? Ação demoníaca no mundo. Percebe que nas igrejas o ódio é crescente? Igreja contra igreja, irmão contra irmão. Se alguém sentar na minha cadeira, está sabendo que eu que sento ali? Vai contra filho, coisinha desse tamanho assim. O ódio é crescente. Daqui a pouquinho, quando a igreja for embora, o Espírito Santo for embora, o mundo mergulha no ódio total. De destruição. Nós somos a última expressão do amor de Deus neste mundo. Eu e você. Para isso nós estamos aqui. Para mantermos vivo a chama do amor. Ela não pode apagar na minha vida. Ela não pode apagar na sua vida. Porque o texto que nós lemos diz, é isso que mostra que Deus está em você. Deus é amor. Onde Deus está, isso flui. Quanto mais de Deus você tiver, mais você vai amar a Deus, mais você vai se amar e mais você vai amar
quem quer que seja. Ah, mas ele... Não, não é por ele. Não tem nada a ver com ele. Eu amo ele, não tem nada a ver com ele. Com Deus. É porque estou aqui. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.